Estou escrevendo aqui mais um módulo do meu curso de estudo bíblico e a gente tem meditado e pesquisado o método de escrita semítica do povo semita, do povo hebreu. O método de escrita era muito preciso. Por quê? Porque a transmissão era oral. Ninguém tinha acesso à cópia das escrituras, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Só os rabinos, os escribas, os fariseus, e era lida na sinagoga. E a transmissão era oral. Então ele tinha pontuações que demarcavam e criavam um ritmo na escrita. O texto que eu estou meditando hoje é o texto de Marcos, capítulos 11, 12 e 13. O capítulo 11 começa assim, ó. Quando aproximou-se de Jerusalém. São os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Agora, olha aqui a precisão e o detalhe que tem alguns textos. Por exemplo, Jesus estava dentro do templo e no capítulo 12, versículo 38 a 40, ele censura os escribas, a liderança religiosa. Agora observe essas pequenas expressões. Assentado diante do gasofilácio, onde as pessoas vinham trazer a oferta, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. E ele chama a atenção da viúva, que deu aquilo que ela tinha. Aí no capítulo 13, versículo 1, fala assim, ó, ao sair Jesus do templo. Então ele estava dentro do templo, diante do gasofilácio, observando as ofertas. Depois ele sai do templo. Agora observe a continuidade. Então siga o raciocínio. Jesus estava dentro do templo. Depois Jesus sai do templo, Marcos 13, versículo 1, e no versículo 3 fala assim, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Então observe que Jesus observa dentro do templo, dentro lá do salão do gasofilácio. Depois Jesus sai do templo e observa a grande construção. E depois Jesus vai para o Monte das Oliveiras e fica na frente dos Montes das Oliveiras contemplando ali aquela maravilha do templo. Então nós temos aí Jesus dentro, Jesus saindo e Jesus distante. Ou seja, aqui nós temos de forma subliminar Jesus, a glória de Deus. Jesus, o Deus tabernaculando conosco, a glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade. O capítulo 13 é o sermão profético de Jesus. Eu tenho um estudo completo lá no YouTube, digita aí, Rai Barreto, sermão profético de Jesus, onde ele profetiza a destruição de Jerusalém, da cidade e do templo. É muito interessante, Jesus dentro, Jesus saindo, Jesus distante. Agora, no capítulo 12, versículo 40, fala que esses sofrerão juízo muito mais severo. Jesus está falando do juízo que viria sobre a liderança espiritual, sobre a cidade e sobre o templo. Esse juízo é descrito em Jeremias justamente pela rejeição. Em Jeremias capítulo 7, o templo não protege a nação iníqua. Uma profecia de Jeremias contra a liderança e, consequentemente, o julgamento que haveria sobre o templo. Por quê? Jeremias 7,6. Se não oprimides os estrangeiros, os órfãos e a viúva. Ou seja, os escribas e fariseus estavam explorando as viúvas, os mais necessitados, os mais humildes. Aquilo ali era o cúmulo da perversão moral dos escribas e fariseus. É bom lembrar que esse julgamento, como não haveria precedente, registrado em Marcos, é registrado de forma detalhada em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, 24 e 25, o sermão profético de Jesus. Me siga no YouTube e clica na bio.